analisou esse encontro, Sakamoto? Olha, antes de mais nada, Fábio, deixar claro, né? Acho que temos sempre que fazer esse disclaimer quando vai tratar desse assunto, que é um assunto extremamente sensível. Mas é claro que eu acho que tanto atos de solidariedade ao povo israelense por conta dos ataques terroristas do Hamas, quanto atos de solidariedade ao povo de Gaza por conta da reação de Israel, muitas notas acima do tom, são todas válidas e cabem num ambiente democrático como o brasileiro, né? O que não cabe é antissemitismo e que nem islamofobia, que são duas faces terríveis de uma mesma moeda, que é a moeda do ódio. Agora, o fato é que, ao que tudo indica, né, na verdade, o fato é que, como o governo Lula ele precisa libertar 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza, e por isso depende de uma decisão que também passa pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apesar do governo israelense dizer que não, né? Nesse sentido, né, o que a gente está vendo, de certa forma, são alguns representantes da diplomacia israelense por aqui se sentirem mais livres para fazerem algumas coisas que acabam ignorando algumas regras da diplomacia ou pelo menos do bom senso. Né? Ninguém vai, o governo brasileiro não vai fazer uma punição diplomática, chamar o embaixador, retirar o embaixador, pedir expulsão de algum diplomata, né, seja embaixador ou cônsul, no meio de uma espera de saída dos brasileiros que estão detidos em Israel. Então, de certa forma, isso acaba permitindo, acaba favorecendo algumas coisas acontecerem. Né? Dessa vez, como você mesmo colocou, o embaixador de Israel, ele acabou se reunindo com o governo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, antigo aliado de Netanyahu, e com parlamentares da oposição, né, em uma reunião sobre a justificativa de mostrar um filme com as atrocidades do Hamas. Aí que tá, mais do que uma sessão sangrenta de cinema, né, o evento acabou gerando constrangimento para o governo Lula, que desde o início do conflito entre Tel Aviv e o Hamas, ele vê se engajando numa solução de cessar-fogo, de instalação de corredores humanitários, né, coisa que não interessa neste exato momento ao governo Netanyahu, que tá empurrando exatamente a invasão, a incursão terrestre sobre Gaza, né? E isso não irritou, pelo que eu analisei, Fabiola, e pelo que eu pude conversar com pessoas do Palácio do Planalto e também no Itamaraty, isso irritou não apenas o Itamaraty, que vinha tentando acalmar o restante do governo brasileiro, calma, porque tem muita gente no PT e muitos lugares pedindo para uma decisão, uma ação mais drástica do Brasil, e como mesmo colocou o embaixador, o Itamaraty me falando, calma, não é assim, é diálogo, se a gente rompe relação, a gente pede, inclusive, o papel, não apenas tem a questão dos nossos nacionais lá, mas tem a questão de mediador do conflito, que a gente acaba perdendo essa parte também na mediação do conflito. Agora, o ponto é que o governo brasileiro não acredita, né, internamente de que Israel não está segurando. Eles acham que está segurando. Eles duvidam a razão, eles discordam com relação à razão, mas eles acham que tem uma certa má vontade com relação a isso. Não é proibido o embaixador estrangeiro se reunir com a oposição de nenhum país, né? Porém, no atual momento delicado em que a gente está vivendo, conviria a um diplomata ter tato, ainda mais quando Israel segue dificultando essa saída de nacionais. E aí sim entra a questão da convenção. Não precisa dizer que o embaixador está desrespeitando a Convenção de Viena, mas a Convenção de Viena é um norte diplomático, né? A gente fala o tempo inteiro na ONU sobre isso, né? Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, né? Ele deixa claro que os representantes dos países estrangeiros devem tratar de questões de Estado com o Ministério das Relações Exteriores ou com pessoas que são imbuídas pelo Ministério das Relações Exteriores para tanto, né? Então, eu acho que é o seguinte, é complicado, nas redes sociais está se defendendo a expulsão do embaixador, em partidos políticos, eu sei que isso não vai acontecer agora, mas isso acaba, na verdade, aumentando também a conta de Israel no processo, né? Porque se morrer brasileiros por lá, né, tipo, Hamas, o governo de Israel vai cair na conta deles, né? E aí o Brasil vai ter que tomar uma atitude. Achei até que você foi leve, você falou, é complicado, né? Porque. Em diplomacia, esse é o grande problema, né? Quando a gente fala de diplomacia, as coisas, na verdade, ficam um pouco mais complexas. A gente não pode cravar, na verdade, certas coisas. Eu não posso falar que ele está, na minha avaliação, eu falo assim, olha, ele desrespeita a Convenção de Viena totalmente, até porque, como se a gente for colocar, por exemplo, o governo brasileiro pode se reunir com opositores do governo Maduro na Venezuela. Né? Você pode ter essa reunião. A grande questão é outra, a grande questão, e é por isso que isso tudo é o contexto.
Você tem um contexto em que Israel, que está se criticando Israel porque o pessoal não sai de lá, Israel diz que a culpa é do Hamas, mas o governo brasileiro fala que Israel sim tem uma grande responsabilidade nesse processo, e aí o governo brasileiro faz, e aí o embaixador de Israel faz o quê? Se reúne com a oposição. Para quê? E aí que está um negócio de US$ 1 milhão, Fabiola. Eu acho que é aí que está o ponto de US$ 1 milhão nessa história. A reunião, essa reunião do embaixador com o grupo bolsonarista, né? Ele acaba fazendo o quê? Ele acaba insuflando conflito no Brasil, conflito político interno. E é esse o grande problema dessa questão, né? A presença do embaixador empoderando o Bolsonaro, empoderando os bolsonaristas, empoderando a extrema-direita brasileira, que tem uma posição contrária ao governo brasileiro, ele acaba servindo de arite contra o governo brasileiro. Então você, na verdade, tem o quê? O embaixador vindo para cá e acabando insuflando um conflito político interno, doméstico dentro do Brasil. Ó, inclusive é exatamente isso. Eu até te provoquei aí, porque é o título da tua coluna, tá muito boa, inclusive, ó. Com brasileiros presos em Gaza, embaixador de Israel insufla a guerra.